Bem-vindo ao programa Jesus está voltando. Vamos hoje a mais um áudio, mais um vídeo, para que nós a cada dia estejamos buscando mais ao Senhor. Como é que você tem passado? Como é que você está nesses dias ainda tão difíceis, em que as pessoas estão sendo colocadas ainda dentro de suas casas, saindo com máscaras? Tudo efeito de uma arma biológica lançada lá pela China, e que esse plano da elite mundial tenta colocar para frente a sua agenda e deu um grande salto, porque a grande meta agora vai ser criar uma vacina para que as pessoas possam deixar de usar suas máscaras. Mas eu não vou falar sobre essa arma biológica que a mídia não fala, que é uma arma biológica, lógico, porque a mídia toda é comprada pela elite, mas eu vou falar sobre algo que está para acontecer, porém, nós não estaremos mais aqui, nós teremos partido ao encontro do Senhor. Os selos serão abertos. Eu não vou ler sobre todos os selos. No passado, em 2010, quando o canal começou, eu fiz um estudo sobre os selos, mas vou apenas citar alguns aqui para você entender. Isso tudo depois do arrebatamento. Que fique isso bem claro, nós, noiva do Cordeiro, não vamos participar da tribulação. É para quem crê. Quem acha que vai passar pela tribulação, então boa sorte e não aceite a marca. Em Apocalipse capítulo 6, eu vou ser rápido, apenas sintonizado do que nós estamos vivendo e do que virá brevemente, mas muito em breve. Apocalipse capítulo 6 começa assim: E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. Apenas alguns detalhes aqui. Esse estudo eu já o ministrei em 2010. Um dos primeiros vídeos eu comecei exatamente sobre esse capítulo 6. Esse cavaleiro que está aqui montado neste cavalo branco, ele vai dizer aqui que ele tem uma coroa. No grego, aqui no português, ninguém vê diferença nenhuma. Mas no grego, esta palavra coroa é Stéphanos. E Stéphanos é uma coroa que se dá a alguém que entrou em uma competição para vencer, como aqueles louros que os corredores da Grécia ganhavam. Então, o primeiro ponto aqui, que esse cavaleiro aqui vai ser o anticristo, é que ele tem uma coroa de Stéphanos, porque o rei dos reis, lá no capítulo 19, ele tem diadema, que é coroa do rei, porque lá no capítulo 19 também fala de um cavaleiro num cavalo branco, esse é Jesus. Agora, este aqui, que usa uma coroa de Stéphanos, é o anticristo. E diz que ele tem um arco. Veja bem, se você tem um arco, você precisa de flechas. E aqui não aparece isso. É uma arma de guerra usada na antiguidade. Os estudiosos, os escatologistas dizem que esse arco aqui simboliza que ele vai ter uma grande lábia, uma oratória. Ele vai influenciar, ele vai seduzir só com a astúcia da sua palavra. Ele não vai nem precisar fazer guerras nesse início, porque aqui é uma falsa paz. Porque ele vai ter uma grande oratória. E aqui diz que ele saiu vitorioso e para vencer. Então, logo quando ele surgir, este cavalo branco aqui simboliza uma falsa paz. Ele vai trazer uma paz no Oriente Médio, ele vai trazer paz para as nações, prosperidade, porque milhares de pessoas terão sumido. Um projeto dessa vacina talvez já esteja em andamento, ou até mesmo acontecendo. Então ele vai dar solução para todos os problemas que a humanidade vai estar enfrentando, porque ele vai ser o Senhor dos senhores na terra, o enviado de Satanás. E vai ter aquele amiguinho dele lá, o falso profeta, operando milagres.
Então, a tribulação começa, estamos lá em Daniel 9:27, a partir do momento em que ele assinar o pacto de paz, os que ficarem para trás, prestem atenção. Quando ele assinar o pacto de paz, então começa a tribulação, 7 anos. Não sabemos quanto tempo vai acontecer entre o arrebatamento e ele assinar esse pacto de paz. E nem nos interessa também saber, porque não vamos estar aqui. Então, no verso 3, diz assim: E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então, quando terminar essa falsa paz, vai começar guerras pesadas. Os estudiosos dizem que essa grande espada aqui serão armamento nuclear que será usado. Ele aparece como aquele senhor que vai dar as cartas, as soluções, e depois começa a guerra. Porque o diabo vai querer destruir mesmo a humanidade. Então esse é o segundo selo. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem ver. E olhei, eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. O que acontece logo após uma guerra? Fome, escassez de alimento. Aqui vai haver um alto inflacionamento dos víveres, porque durante uma guerra as coisas fecham, a mortandade acontece, os víveres são danificados, supermercados. Então vai haver uma fome grande aqui, essa balança na mão, que vai haver um racionamento dos víveres. Mas aqui diz algo interessante, e tem muitas teorias escatológicas em cima disso. Não danifique o azeite e o vinho. Nos dá a entender que o azeite e o vinho naquela época eram alimentos caros. O bom azeite e o bom vinho eram alimentos caros. Então dá a entender que os que tiverem dinheiro, os que tiverem posses, não vão passar por esse suplício da fome. Porque haverá um racionamento. Ele diz que uma medida de trigo por 1 dinheiro, ou seja, um salário do dia inteiro, você vai comprar só uma medida de trigo, e 3 medidas de cevada. A cevada, ela não tem tantas proteínas como o trigo. Então a pessoa vai ter que trabalhar. Isso é uma analogia feita na Bíblia, que você vai ter que trabalhar o dia inteiro para ter uma porção pequena de comida. Mas os ricos aqui ainda terão. É o que acontece hoje. Pergunte se o bandido Nicolás Maduro passa fome. Ele tem levado o seu povo à fome, comendo lixo, comendo cachorro, comendo bichos. Enquanto isso, ele lá na Turquia, num restaurante de luxo, comendo uma carne lá muito bonita, fumando seu charuto. Um hipócrita, um bandido comunista. Porque isso é o que faz os regimes comunistas. Comunistas para a população, mas para eles é o capitalismo no auge. A corrupção. Eu não quero entrar neste assunto desta maldita ideologia chamada comunismo. Não vou entrar nesse detalhe. No verso 7 diz: E havendo aberto o 4º selo, ouvi uma voz do 4º animal que dizia: Vem ver. E olheis, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar 1/4 parte da terra com espada, ou seja, guerra, e com fome, com peste e com as feras da terra. Então, quando é aberto este outro selo, vai haver fome, peste, e esse cavalo amarelo dá a entender que vai ser uma peste muito mais violenta do que estamos tendo. E isso vai levar com que a 1/4 parte da humanidade morra, e com as feras da terra.
E aqui existe também muitos estudos escatológicos em cima das feras da terra. Talvez os animais, por estarem com fome, os animais domésticos, etc., se tornem feras irracionais e venham a comer os seres humanos. Outros também dizem que essas feras aqui são as bactérias, são os vírus, mas só quem ficar para trás é que vai entender o que vai ser essas feras aqui da terra, ou até mesmo o próprio homem, porque o homem com fome ele é capaz de tudo, o homem insano ele é capaz de tudo. Então veja a sequência: uma falsa paz, essa paz é quebrada com guerras, depois vem a fome pelo racionamento dos víveres. Se você olhar esses países que estão em guerra, as populações, vimos recentemente na Síria, 8, 10 anos de guerra, as populações famintas, então segue-se a fome. E depois vem a peste. Algumas traduções eu acho que fala um cavalo um pouco esverdeado, que é daquela quando a pessoa está pálido, doente, uma cor esverdeada. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma veste comprida, veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Estes aqui são exatamente os santos da tribulação, aqueles que ficaram para trás. A ficha caiu, reconheceram que estavam errados, que deviam ter acreditado que Jesus viria buscar a noiva, e vão ser crentes de verdade, crentes fiéis durante a tribulação. Só que vão ser mortos. Apocalipse capítulo 20, verso 4, diz que eles serão degolados. Então vai haver uma grande mortandade, e as almas destes debaixo do altar de Deus dizem: Senhor, até quando? Vai haver ainda tanta mortandade? E o Senhor diz: aguardem aí que vai haver um número destes salvos aí. Então muitos serão mortos nesta época e estarão professando o nome de Jesus, os santos da tribulação, que não tem nada a ver com a igreja que foi arrebatada. Estes são santos porque resolveram ser santos na hora errada. Deviam ter sido santos antes, para participarem do arrebatamento. Mas Deus é tão misericordioso que ainda vai dar uma chance deles se arrependerem, verem os seus erros e seguirem a Jesus verdadeiramente. Porém, serão mortos. E lá na frente fala do grande terremoto, que jamais houve, e que as pessoas dirão: caia sobre nós as rochas. Isso tem a ver também com as pessoas que estão hoje nos bunkers, né, guardados, e acham que Deus não vai encontrá-los lá. Mas o que eu quero dizer é que muito em breve estes selos começarão a ser abertos. A partir do capítulo 4, nós não temos mais a igreja mencionada aqui em Apocalipse. Só lá no capítulo 19 que a igreja que foi arrebatada estará voltando com Jesus nas nuvens, e todo olho o verá. Aí a segunda vinda de Jesus não tem nada a ver com o arrebatamento. O arrebatamento foi 7 anos antes. E quando o selo vai ser aberto aqui, os 24 anciãos, que é uma representatividade dos redimidos, já estão lá com Jesus. Então nós já estaremos com o Senhor quando este selo começar a ser aberto. O anticristo vai se manifestar. Ele já está operando nos bastidores desse planeta, por isso que o caos está grande, não só fora do Brasil, como dentro do Brasil já estamos vendo o caos acontecer. E tudo isso é profético. Não entre em pânico, mantenha a sua fé firme no Senhor, porque está muito, muito, muito próximo dele nos tirar daqui. O Senhor tem ciúme de nós. Nós somos a noiva do Cordeiro, certo? Você não entende isso? Nós somos a noiva do Cordeiro. E Ele não vai deixar que a sua noiva seja
espancada durante a tribulação e depois ele dizer: venha, gatinha, vamos nos casar. Aí ele seria um Deus masoquista que colocaria a noiva do cordeiro para levar uma surra, aí depois dizer: pode vir, agora já que você está toda quebrada, agora eu vou casar com você. Não, esse não é o Deus que nós servimos. O nosso Deus, ele é amoroso, mas ele é um Deus de justiça. E o pecado deste planeta já ultrapassou a Sodoma e Gomorra, porque há muita perversão, há muita maldade. A elite tira sangue das crianças com o adrenocromo para rejuvenescer. Então veja quanta maldade há neste planeta. Os fetos, pelo aquele Parenthood lá nos Estados Unidos, são tirados os fetos para vender os órgãos. Há muita maldade neste planeta acontecendo. E Deus é muito misericordioso, porque Ele ainda está dando chance. Os atalaias estão pregando: arrependa-se, porque quando a porta da graça fechar, adeus. Aí começará o tempo mais escuro para a humanidade. Eu vi um dizer muito interessante, que se as pessoas estão com medo desta pandemia, imagine se lessem a Bíblia e soubessem do que vai acontecer. Uma pura verdade. As pessoas estão cegas, apanhadas em ideologias, não querem saber de Deus, só querem blasfemar. Então o juízo vai chegar para elas. Por isso que o Senhor vai tirar a noiva do cordeiro daqui para poder derramar o seu juízo. Porque enquanto nós estamos aqui, Ele não pode fazer isso, porque senão Ele vai nos ferir. E nós já estamos, como se diz neste país, apanhando muito, levando muita peia, porque somos atacados tanto no campo espiritual como no campo físico. A noiva está passando por muitas dores agora, mas ela não baixa a cabeça, ela continua olhando para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Por isso, não desvaneça na sua fé, não pendure suas harpas no salgueiro, porque muito, mas muito em breve, se nós soubéssemos o quão breve, a gente estaria chutando esses problemas para longe da gente, estaríamos rindo desses problemas, dessas agruras. Mas nós estamos à beira, na iminência do arrebatamento. O interessante, eu estava conversando esta semana, voltou a passar, eu vou encerrar agora, voltou a passar na Record, aquela novela Apocalipse, que fala do arrebatamento. E eu conversando aqui em casa disse: já pensou, o arrebatamento acontece agora, e esses atores e atrizes que trabalharam nesta novela vão dizer: puxa, se não forem convertidos, puxa vida, nós trabalhamos numa novela ficção e agora estamos vendo a realidade do que nós trabalhamos. Eu não descarto, é o meu desejo, é o seu desejo de partirmos urgente. Todo mês a gente diz: será que é este mês? Será que é esse dia? A gente dorme pensando que o Senhor vai nos levar na madrugada e acorda dizendo: Senhor, não foi hoje, mas pode ser. Esse é o sentimento da noiva. A noiva, ela está entrelaçada. Nós temos o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Dormimos com Jesus, acordamos com Jesus, passamos o dia conversando com Jesus. Porque não é obrigado você passar 24 horas de joelho, mas a noiva, ela está antenada. A nossa conversa não é outra coisa, é Jesus. Quando a gente conversa com os amigos, não tem outro assunto. É só Jesus. Jesus. Esse é o nosso assunto. Por isso que cada vez mais nós queremos que o Senhor volte para nós, volte para nos buscar, para estarmos com Ele para todo sempre. Por isso, com toda dor que você está passando, toda agrura, toda afronta, permaneça firme, porque falta pouco. Nós temos que nos mantermos unidos, orando uns pelos outros. Tenho orado por vocês, não sei o nome de cada um, mas tenho orado por vocês. Nós temos uma rede de intercessão, os mais íntimos a gente está sempre em contato. Então esta é a situação que nós nos encontramos, unidos, orando uns pelos outros, confiantes que o Senhor já está vindo nos buscar a cada manhã,
que a gente levanta, a gente olha para o céu. Eu aqui estou olhando para umas nuvens bem brancas, um céu azul. Hoje está fazendo sol e estamos dizendo: breve vamos estar contigo, Senhor. E eu estou colocando aí a foto dos meus 2 guaxinins, eu chamo eles assim, são 2 Golden Retrievers, um macho e uma fêmea. O macho já está velhinho, está com 11 anos. Eles vão ficar aqui sozinhos em casa, o Senhor vai tomar conta deles, mas até nisso a gente pensa: como é que vão ficar os nossos animaizinhos? Não desvaneça. Eu quero encorajá-lo. Leia a palavra, se você ainda está em quarentena. Eu ainda estou em quarentena. Então leia a palavra, busque ao Senhor, tenha momentos de conversar. Porque orar é isso, é conversar com o Senhor. Na nossa gíria, bater um papo com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus. Como Ele tem nos revelado certas coisas. Mantenha a sua fé firme. Não se desespere. Se você está solitário, você pensa que está solitário, mas o Espírito Santo de Deus está com você. Converse com Ele. Você vai ver como você vai ficar alegre. Estamos passando lutas, perdemos alguns amigos por causa desta pandemia. Aqui mesmo nós estamos chorando muito por causa de uma perda, mas a vida é isso. O importante é não perdermos a fé no Senhor. E ainda que morramos, nós vamos estar com o Senhor, porque esse corpo, carne, vai se esfacelar, mas o Espírito vai para o Pai. Então nós temos esta convicção: ainda que morramos, nós vamos estar com o Senhor. E nenhum de nós quer morrer. Eu digo: Senhor, eu quero, não me leva, eu quero participar do arrebatamento. Isso é nossa, é humano, é nosso. Ninguém, mesmo a gente sabendo para onde vai, a gente não quer morrer. Pelo menos esse é o meu sentimento, não sei o seu. Você pode estar dizendo: não, eu sou crente, eu quero morrer. Não, eu quero participar do arrebatamento vivo. Eu digo: Senhor, tem misericórdia, eu não quero morrer não, eu quero partir vivo. Eu quero sentir a sensação de ser elevado aos céus, romper essa gravidade e estar com o Senhor. E eu vou terminar dizendo: eu quero dar um abraço no meu Senhor e Salvador. Este é o meu sonho. Eu não tenho sonhos aqui de coisa nenhuma aqui nesta terra, não tem mais nada a ver para nós, nada mais nos interessa aqui. Eu só tenho um único sonho: abraçar o meu Senhor. Eu quero dar um abraço nele, sentir o calor das suas mãos. Eu quero abraçar o meu Senhor. Oh, aleluia! Esse tem que ser o nosso sonho, irmãos. Abraçar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E este momento se aproxima. Alegre-se com toda esta pandemia que está acontecendo, com toda esta corrupção, com toda esta desavença, com toda esta confusão que está nesse país. Mas no nosso país não há confusão. Nossa Jerusalém Celestial não há confusão. Lá somente a paz, alegria, harmonia. E nós vamos estar com o nosso Senhor todo sempre. Oh, aleluia. Que Deus te abençoe poderosamente. Que você possa ser fortificado com esta mensagem. Porque muito em breve nós vamos estar todos juntos. E a palavra do Senhor diz que Ele vai enxugar toda lágrima dos nossos olhos. Ainda bem que não vamos ter nenhuma lembrança do que ficou aqui na terra, senão nós estaríamos chorando e não nos alegrando. Deus é perfeito, nós vamos ter somente alegria. Infelizmente, muitos dos nossos ficarão para trás, e que eles não aceitem a marca da besta, que eles possam ser salvos, mesmo morrendo, ser salvos. Alegre-se, porque o Espírito e a noiva dizem: vem. Deus te abençoe poderosamente.